esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos e vamos falar na unidade 2, onde nós temos o texto a respeito do cartoon, a charge e o meme, que são textos para se levar a sério. São textos para se levar a sério, sim ou não? É uma pergunta que nós temos que responder. Porque nós vemos o cartoon, o meme e a charge como textos que produzem humor. Eles estão recheados de humor, eles vivem num contexto que produz o riso, mas qual é a verdadeira intenção desses textos do cartoon, da charge e do meme? É isso que nós vamos ver nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa aula, tá bom? Então acompanhe aí no seu livro didático, acompanhe aí o seu conteúdo para que você possa seguir o meu raciocínio aqui. Esses três gêneros textuais, o cartoon, a charge e o meme, eles são textos que fazem uso do humor, mas com o objetivo de produzir crítica, de produzir um pensamento reflexivo a respeito de um fato cotidiano, a respeito de um comportamento social, de algum fato da atualidade ou de um comportamento geral, universal, que circule no meio das pessoas, a fim de fazer com que as pessoas reflitam sobre as atitudes, sobre os atos, sobre as escolhas, e isso tudo é por meio do humor, produzindo a graça, satirizando, né? Criticando ironicamente um determinado comportamento ou uma situação. Falando aqui especificamente sobre o cartoon é um gênero do domínio jornalístico que na origem da palavra mesmo, o significado da palavra, ele vem de um rabisco, né? Um desenho grotesco, até caricatural, a respeito de um determinado fato, uma determinada situação que se deseja retratar. Uma característica que nós temos aí no cartoon, que vai permear os outros dois gêneros textuais também que nós vamos estudar, é a multimodalidade. Ele trata de textos verbais e textos não verbais, isso é presente nos três gêneros que nós vamos falar aqui, porque ele faz uso das imagens e também faz uso das palavras, né? Do texto não verbal e do texto verbal. Também o cartoon, ele trata de temas universais, essa é uma particularidade dele. Quando nós falamos que ele trata de temas universais, queremos dizer que são temas que estão ligados ao comportamento geral da humanidade, não está preso a um determinado tempo, a um determinado momento geracional, não está preso a um determinado acontecimento atual, mas é um comportamento geral que as pessoas têm, que o ser humano tem, ou que a natureza tenha. Ele pode despertar essa crítica a respeito de qualquer um desses assuntos. O cartoon é aquele gênero que nós chamamos de atemporal. A mensagem do cartoon é atemporal, ela não está presa a um determinado fato cotidiano, ela não está presa a um acontecimento do momento. É uma mensagem que vai fazer sentido em qualquer época que ela for difundida. Essa é uma característica particular do gênero cartoon. O suporte do cartoon serão os jornais impressos, né, as revistas, e nessa era da informática, da tecnologia, os jornais digitais também vinculam esse tipo de gênero, assim como nos jornais impressos, nos jornais digitais. Então nós vamos encontrar o cartoon nos jornais, nas revistas, nos sites da internet, onde se vincula notícias, onde se vincula informações jornalísticas, o cartoon pode acompanhar esse processo aí. Agora, a charge, assim como o cartoon, também é um texto multimodal. É um texto que faz uso do texto verbal e do texto não verbal, ou seja, utiliza palavras e utiliza imagens, né? Ela pode utilizar balões de fala, ela pode utilizar legendas, né? E utiliza as ilustrações, as imagens, os desenhos, né? Produzidos pelo chargista para poder retratar aquele contexto da situação que ele quer destacar no momento. Além de ser um texto multimodal, ele é um texto humorístico, vai fazer uso do humor, vai criticar com humor, vai satirizar a respeito dos assuntos que estão sendo retratados, porém, a charge é um tema atual. A charge é ligada à notícia do dia, aquilo que é retratado no momento. Ela só faz sentido dentro do contexto em que ela foi produzida, na época em que ela foi produzida. Se você retirar a charge do seu tempo, do tempo onde ela foi produzida, onde ela está ligada às notícias atuais, ela perde o seu sentido, porque as pessoas que vão ler não vão ter esse conhecimento prévio, essa contextualização daquilo que está sendo criticado.
Então, uma característica peculiar da charge é que ela é um fato atual, ela é ligada ao fato atual, ela acompanha as notícias atuais da sociedade. Ela vai criticar os comportamentos, as atitudes, as relações sociais ligadas ao momento em que aquela sociedade, aquela geração, aquelas pessoas estão vivendo. E nós temos também o gênero meme, que é bem conhecido de vocês, né? Vocês conhecem bem, sabem utilizar, sabem como produzir, e nós vamos falar um pouquinho da estrutura desse gênero aqui, só para você entender as ferramentas que você já utiliza. O meme, ele se destaca por ser um gênero estritamente digital. O meme depende das plataformas digitais, porque ele é criado nos ambientes digitais e ele foi amplamente difundido nessa era da tecnologia digital. E ele faz uso dessa multissemiose, né, do texto multimodal, utilizando palavras, utilizando as imagens, utilizando as animações, utilizando os sons, né? Um meme pode ser produzido a partir de todas essas mídias e da junção de todas elas também. O meme pode ser um vídeo, o meme pode ser um pôster, ele pode trabalhar como base, tendo como base uma fotografia, uma imagem simples ou uma imagem filmada, né, uma produção de vídeo. Ele pode utilizar todas essas ferramentas. Produz uma crítica através do humor. É isso que a gente precisa entender, que o propósito do meme não é só fazer graça. Por trás da graça, ele tem uma crítica, que seja uma crítica ao vizinho do prédio do lado, que seja uma crítica ao seu colega aí que senta na carteira do lado da sua, lá na sala de aula, que seja uma crítica a um comportamento da sua mãe, do seu pai, mas ele produz uma crítica. Ele expressa a sua opinião, ele expressa os seus valores, ele expressa os seus sentimentos, e a gente faz isso tudo com humor, mas relacionando os elementos que estão ali naquela imagem, naquele vídeo, para que o meu interlocutor, a pessoa que vai receber aquela mensagem, possa compreender a quem que eu estou alfinetando, quem que eu estou criticando, a quem eu estou me referindo, a que comportamento social eu estou criticando naquele momento. Então, ele pode ter esses vários objetivos. A temática do meme também está ligada aos fatos do cotidiano, né? Então, nós vamos ter situações do dia a dia das pessoas sendo retratadas nos memes. Ele pode ou não trabalhar com uma figura conhecida, com uma figura famosa. Normalmente usa-se como plano de fundo para o meme celebridades ou figuras conhecidas, personagens de filmes, de desenhos animados, né? Personagens políticas, públicas, porque isso traz o contexto, né? No texto multimodal, é importante que esse texto midiático ele seja objetivo. Então a imagem, tanto no cartoon, quanto na charge, quanto no meme, ela vai ajudar a produzir o contexto para você gastar o mínimo de texto verbal, o mínimo de palavras, né? As imagens já vão dizer muita coisa. Mas não é necessário que seja uma figura conhecida, que seja uma pessoa famosa para fazer o seu meme produzir sentido. O importante é que de alguma forma aquela imagem se relacione. Ela pode se relacionar com o contexto no olhar do personagem, da figura que está ali estampada, numa imagem que esteja ao fundo, fora do foco principal daquela imagem que está sendo retratada. Pode fazer uso de qualquer elemento. As cores da fotografia podem dar a impressão e ajudar a compor o contexto daquilo que se quer transmitir. Então não é obrigatório que seja uma personalidade conhecida. O meme pode ser atual e pode ser atemporal. Tem memes que são super atemporais, vão se encaixar em qualquer época porque eles retratam comportamentos que são comuns a todos os seres humanos e de todas as gerações, né? Quando você faz um meme retratando um comportamento de mãe, por exemplo, você faz um meme retratando as relações do namorado, do fora que levou, essas situações são situações atemporais que acontecem sempre, então elas vão se repetindo, né? Isso pode produzir belos memes e são memes que podem perdurar aí, podem ser reutilizados, pode ser feito releituras, né? Isso tudo é possível. O fato é que a imagem retratada no meme precisa de alguma forma se conectar ao texto que está sendo produzido, a essa mensagem que você quer enviar. Se você olhar aí no seu livro texto, na página 32, nós temos um meme aí de uma figura
conhecida mundialmente, universalmente. Dá uma olhadinha nele aí, para ver se você reconhece quem é essa figura que está retratada no seu meme. Nesse meme, nós temos uma figura conhecida aí, que é o Charles Darwin. Charles Darwin é o mentor da teoria evolutiva com base na seleção natural das espécies. O período de divulgação desse meme era em 2018, na época da Copa da Rússia, você se lembra? E um questionamento natural que acontece aí era as pessoas se perguntando na rua, perguntando uns aos outros para qual seleção você torce. Qual é a seleção que você quer que vença? Qual é a seleção que você quer que se destaque? E aí lança-se o meme com essa indagação. O meme fala, porém, de uma outra seleção. Quando ele usa esse texto aí, ele está usando um outro sentido para a palavra seleção. Usando um tema atual, que era da seleção de jogadores de futebol, para criticar a quantidade de idiotas no mundo. E o desejo, né, do nosso pensador aí, através do meme, o desejo dele era que os mais aptos sobressaíssem. Então, se nós não temos o conhecimento de quem é aquela figura, né, quem é o Charles Darwin, eu olho para aquele senhor ali na fotografia e se eu não sei quem ele é, não vai fazer sentido para mim. Se eu não sei qual é a teoria que ele defende, eu não vou entender ali o diálogo entre os dois sentidos da palavra seleção, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento prévio para que ele faça efeito, para que tenha alguma significância para mim também. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns outros modelos de memes. Memes que são bem factuais, estão presos à notícia do momento, atuais, e memes que podem ser no âmbito universal também, podem ser utilizados em qualquer época e em qualquer meio social, qualquer situação. Só para vocês terem uma ideia aí do que eu estou falando. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, espero ter contribuído aí no conhecimento de vocês e que possa ajudar na realização das atividades que vão ser postadas para vocês aí na sequência, tá bom? Um beijo, a gente se vê logo.